Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estar com os irmãos aqui nessa manhã e bom estar com os irmãos aqui também durante esses dias, né? Fomos muito bem tratados pelos irmãos aqui, bem cuidados, bem assistidos, né? E chegar aqui e ver uma igreja vibrante, ver tudo aquilo que Deus tem feito através da vida dos irmãos nessa cidade, na vida das pessoas dessa cidade, alegra o nosso coração. Quero agradecer ao pastor Mateus, pastor Rubens, né, pelo convite de estar aqui. Eu estava falando com o pastor Rubens ontem, né, próximo mês agora faz 10 anos que ele foi o meu examinador no meu concílio para o Ministério Pastoral, né, Batista, né, ele já está bem velho, já, eu era bem novinho e ele já era pastor e tudo, foi examinador, e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto realmente em alguns lugares, né? Ele chegou a fazer dobradinha lá na diretoria da convenção, trabalhamos na memorial também. E é muito bom rever algumas pessoas, rever algumas pessoas muito queridas, né? E a gente poder compartilhar da palavra de Deus nessa manhã. Ele já me passou o beabá, 30 minutos no máximo, né? Eu conheço ele, eu sei que ele prega rápido, né? Ele fez uma mensagem lá em Brasília uma vez, que o tema da mensagem era precisão, né? E ela tinha, 14 minutos e 32 segundos, né? E ele colocou o cronômetro, né? E foi medindo o tempo enquanto ele pregava, né? Quando chegou nos 14 minutos e 32 segundos, ele falou assim, amém, né? Ele conseguiu terminar assim de forma fidedigna o tempo, né? Ninguém lembra da mensagem, mas a gente lembra que a gente ficava olhando para aquele negócio e falando assim, vai dar 14 minutos e 32 segundos, ele não vai conseguir, né? Mas eu vou me ater ao tempo nessa manhã, até porque eu sei que essa noite a gente teve 1 hora a menos de sono, né? Os jovens aí estão cansados, os irmãos também, e me faz lembrar da história do pastor Carlos P.F. Novaes, né? Que ele conta, né? Diz que o pastor da Igreja Batista Barão Taquara, né? Ele pregando e demorou demais, eu acho, na mensagem, disse que um diácono sentado assim no primeiro banco começou a dormir, né? E não só dormir, começou a roncar, né? Durante o culto. E do lado dele estava sentado o netinho, né? E aí o pastor virou e falou assim, acorda seu avô pra gente. E aí o menino falou assim, eu não, o senhor que fez ele dormir, o senhor que acorde, né? Então eu não quero passar isso aqui nessa manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, os versículos que têm nos norteado durante esses dias. E a palavra de Deus então assim nos fala, amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele, não deem espaços para o ego à custa da alma, vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando Ele vier. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra lida nessa manhã. Durante esses dias, o grande desafio foi nós entendermos que nós estamos em uma guerra constante contra os desejos da nossa alma, os desejos da nossa carne, que de alguma forma afrontam a santidade de Deus, porque dentro de nós ainda há a raiz do pecado, e de alguma forma o nosso coração, a nossa alma, há um anseio em satisfazer o desejo da nossa carne. Eu gosto muito do livro de Russell Shedd, O Mundo, a Carne e o Diabo. Quando ele diz, e baseado ali em Tiago, que nós estamos em uma guerra constante contra as coisas que o mundo tem colocado diante de nós e tentado nos atrair, contra os desejos internos da nossa própria alma, mas também contra o diabo, que procura de alguma forma ferozmente destruir as nossas almas. O grande problema é que às vezes a gente olha todo o mal que nos sobrevém e a gente pensa o seguinte, olha, isso é a ação do diabo sobre as nossas vidas, tentando atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E a gente perde de vista que o grande objetivo do diabo não é roubar a nossa saúde. O grande objetivo do diabo não é nos fazer pessoas pobres ou vivermos em extrema miséria. O grande objetivo do diabo e o ministério do diabo é tentar destruir o nosso relacionamento com Deus.
E Ele vai usar as armas que Ele tiver. Se for nos dar o dinheiro, Ele vai nos dar o dinheiro. Se for nos dar a bonança e a paz, Ele vai nos dar um sentimento de bonança e paz, a fim de nós nos separarmos dessa comunhão, a fim de nós tirarmos a nossa vista, a nossa mente, o nosso coração, de direção do Senhor e o nosso relacionamento com Deus. Então, durante o primeiro dia, nós conseguimos ver e observar que nós estamos nessa luta constante. Que nós estamos lutando contra desejos que estão dentro de nós, inimigos que estão dentro de nós, inimigos internos, mas também inimigos externos, inimigos que estão fora de nós. Ontem nós paramos um pouquinho para meditar sobre a nossa responsabilidade de manifestar essa glória de Deus ou anunciar essa glória de Deus às outras pessoas. De mostrar esse Deus vivo, esse Deus presente, esse Deus que está ao nosso lado. Esse Deus que Ele age em nós e a partir de nós, a fim de manifestar a sua glória, e essa glória poder chegar ao coração também das outras pessoas. Da mesma forma que nós somos alcançados pela graça de Deus, nós somos movidos, nós somos impulsionados a apresentar essa graça, a apresentar essa misericórdia, a apresentar esse Cristo vivo, a apresentar esse Deus que restaura, esse Deus que renova, esse Deus que transforma, a pessoas que carecem, a pessoas que necessitam desse encontro com Deus. É lembrado aquele versículo que diz que o mundo aguarda ardentemente, a natureza aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você, nós somos a resposta para o mundo caído. Eu e você, nós somos a resposta às necessidades do mundo, ao clamor do mundo, à súplica do mundo, que clama por esperança, que clama por salvação, que anseia de forma ardente uma resposta às suas dores. Eu gosto quando o Billy Graham dizia que o mundo ele está pronto para ser evangelizado, porque ele está caído. Mas nós ainda não estamos prontos ainda para evangelizar o mundo. Que o problema não é o mundo, o problema é a igreja que está presente nesse mundo. E nessa manhã eu quero parar para pensar e refletir um pouco sobre essa glória de Deus. Ontem eu falei com os meninos aqui, se eu pudesse voltar lá no começo do meu ministério, eu acho que eu iria pregar muito menos sobre casamento. Eu acho que eu ia pregar muito menos sobre criação de filhos, eu ia pregar muito menos sobre questões financeiras, eu ia pregar muito menos sobre os vários temas que nós pregamos. E eu iria pregar muito mais sobre a glória de Deus. Porque se nós entendermos quem é Deus, nós vamos entender quem nós somos. Se nós entendermos que nós fomos criados para a glória e para o louvor do seu nome, que há uma missão, há um propósito, no porquê que nós fomos criados e no porquê nós estamos aqui, o nosso mundo, a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de viver a vida que nós vivemos, ela muda o significado, ela muda o sentido. Não há uma palavra das Escrituras Sagradas, não há uma história das Escrituras Sagradas, não há um versículo das Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, que não apontam para a pessoa de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Não há uma história no cristianismo, não há uma história que se aconteceu no meio do povo de Deus, não há uma movimentação de Deus no meio do seu povo que não apontou para a glória de Cristo Jesus. Mas parece que nós estamos enfrentando dois grandes problemas. Nós temos esquecido contra quem nós estamos lutando. E nós temos esquecido o porquê que nós estamos aqui. Graças a Deus as eleições passaram. E a gente tem agora até o dia 25 de dezembro para poder renovar todos os laços que nós quebramos, para a gente poder celebrar junto a ceia de Natal. Mas a gente perdeu a ideia. Ferimos pessoas. Machucamos uns aos outros. Guerreamos contra pessoas que não deveríamos guerrear. E deixamos de lutar contra quem realmente nós precisamos lutar. Em contrapartida, de alguma forma, a gente também tem tirado Deus da nossa agenda. A gente tem
de alguma forma, menosprezado a sua glória e o seu poder e a sua manifestação, através de nós, a um mundo caído e um mundo que carece conhecer essa presença de Deus. Eu gosto logo lá no Gênesis, quando diz que Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher, assim os fez. Imagem e semelhança de Deus. Aqui em Goiânia é bem legal, a gente vai passando e os irmãos gostam muito de praças por aqui, eu acho isso muito legal. E a gente pode ver em algumas praças o bustos de algumas pessoas. Estátuas que foram feitos para relembrar memoriais de quem essas pessoas eram. A fim de nós não esquecermos a história dessas pessoas, a fim de nós não esquecermos o que elas representam, não somente para nós, mas na história da nossa cidade. Geralmente em igrejas batistas nós elegemos pastores eméritos, né? Pastores que de alguma forma tiveram uma vida, representaram algo. Geralmente a gente não constrói um busto desses pastores, mas dos pastores que passaram, a gente faz a galeria pastoral e a gente coloca a foto de todos eles lá, com as datas que eles serviram. Quando o pastor geralmente é muito bom, a gente até coloca o nome de um prédio nele, né? Esse prédio aqui é o pastor fulano de tal, né? Em homenagem a ele. E a ideia é que de alguma forma isso possa deixar viva a memória, deixar viva a história dessas pessoas que nos abençoaram. A grande verdade é que quando Deus ele nos faz a sua imagem e a sua semelhança, Ele quer deixar viva a imagem dEle nesse mundo. Ele nos faz a sua imagem e a sua semelhança com um propósito, que na nossa forma de viver, que na nossa forma de agir, que na nossa forma de ser, nós possamos manifestar quem Ele é. Quem Ele é. Que nós possamos manifestar a sua glória, que nós possamos manifestar a sua grandeza, que nós possamos manifestar toda a glória que é devida ao seu nome. O apóstolo Paulo ele entende isso quando ele diz, olha, o importante é que eu venha diminuir para que ele venha crescer. A história do cristianismo, a história da glória de Deus, a história do evangelho, a história da Bíblia, não se resume a mim e a você, mas se resume à glória de Deus, à essência de Deus, a quem Ele é. Mas nós estamos esquecendo disso. Nós estamos esquecendo que nós estamos aqui com um propósito. Nós temos esquecido que a nossa forma de viver, nós temos esquecido que essa vida exemplar, que Pedro nos chama a viver, direciona a atenção das pessoas a Deus e não a nós. As pessoas olham para nós, e elas precisam ver em nós as características e os atributos de Deus. Eu gosto de um escritor chamado David Wills, e ele escreveu um livro chamado Deus no Deserto. E ele fala que uma das marcas definidoras do nosso tempo é que Deus está perdendo o seu valor, ou que Deus está perdendo o seu peso, Deus está perdendo a sua relevância. Não é que para nós Deus ele perdeu o sentido de quem Ele é. Nós sabemos discorrer sobre Deus, nós sabemos falar sobre Deus. Mas de alguma forma Deus ele não ocupa no nosso coração o lugar que Ele deveria ocupar. Ele não ocupa em nossa agenda o lugar que Ele deveria ocupar. De alguma forma a gente começou a dividir as nossas vidas em categorias, né? Eu tenho uma forma de ser na igreja, eu tenho uma forma de ser na minha família, eu tenho uma forma de ser no meu trabalho, e a gente começa a criar formas de nós vivermos. E Ele vai nos lembrar que a vida cristã, ela é essência, ela não é performance. Não é o que nós aparentamos ser, mas é aquilo que nós somos. E Jesus já tinha advertido os hipócritas, né, os fariseus daquela época, dizendo, olha, vocês são como sepulcros caiados. Vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Quando as pessoas elas olham para nós, elas precisam enxergar em nós
a essência de Cristo Jesus. E há uma diferença entre bater num barril cheio de folhas e bater num barril cheio de um óleo. O som soa diferente. A gente consegue enganar muitas pessoas, mas a gente não consegue enganar o Deus que criou os nossos corações e que conhece o nosso íntimo. Eu tenho 3 filhos, e eu vejo como a gente precisou começar a mudar algumas posturas nossas, porque os meninos absorvem aquilo que nós somos. Eles repetem aquilo que nós fazemos. E a gente precisa começar a se policiar. A gente precisa começar a agir de uma forma diferenciada, porque eles estão ali, eles estão olhando para nós, nós somos um referencial para eles. Eu falei aqui na sexta-feira que eu estava com o meu menino do meio, o Felipe. Ele tem 3 anos, sentado na cadeirinha do carro atrás de mim, eu passei no sinal vermelho. Era aquele sinal de faixa de pedestre. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém passando. Eu falei, eu vou, e fui. E aí ele estava atrás de mim, ele falou assim, pai, o senhor passou no sinal vermelho, hein? E eu falei assim, Felipe, eu achei que você não tinha visto, Aí ele falou assim, eu vi, e Deus também. Eu fico pensando, a gente tem perdido essa noção de que Deus não está conosco simplesmente aqui dentro, mas Deus está conosco em todos os lugares. E mais do que isso, a gente vem à igreja, e você é diferente de mim certamente, você é mais espiritual do que eu, mas a gente vem aqui querendo suprir algumas expectativas nossas, de termos uma boa música que nos leve a pensar e refletir sobre a grandeza de Deus, de ouvir uma mensagem que de alguma forma vai nos impulsionar a viver uma semana melhor. E a gente vem para a igreja cheio de expectativas, e a gente se esquece que Deus também tem expectativas ao nosso respeito. E a gente deixa de viver a vida cristã para ser um crítico, de vida cristã. E a gente diz, olha, o culto foi bom nisso, o culto foi mal nisso, aquele irmão ele é bom nisso, a mensagem foi boa nisso, aquilo ali é bom naquilo, isso aqui é bom nisso. Eu lembro lá na igreja um dia, um irmão na porta olhou para mim e falou assim, pastor, o culto hoje não foi bom. E eu falei, por quê, meu irmão? Ele falou assim, eu não me arrepiei. Quase que eu falei, eu vou botar um ar-condicionado do lado dele, assim, ligar no máximo, para ele passar o culto todinho arrepiado. A gente quer medir o nosso relacionamento com Deus por aquilo que nós temos sentido dele. E a Bíblia nunca diz que nós precisamos sentir algo de Deus. Nós precisamos ser o que ele tem colocado diante de nós. É isso que Pedro está falando a cada um de nós. Viva uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles, e eles serão conquistados para o lado de Deus, estarão lá para participar da festa quando ele vier. Mas uma coisa que mexe muito com o meu coração é o versículo 11, quando ele diz, olha, essa não é a casa de vocês, então não se sinta à vontade, à vontade. E eu paro para olhar para a minha vida, para a vida das pessoas próximas a mim, que estão ao meu redor, como nós temos nos sentido à vontade nesse mundo. Parece que nós somos daqui. Nós perdemos a ideia de que nós somos forasteiros, que aqui não é o nosso lugar, que Deus nos colocou aqui com o propósito de tornar Ele real na vida de outras pessoas. É aquela ideia do microscópio e do telescópio. O microscópio tem o poder de pegar algo muito pequeno e transformar esse algo em algo muito grande, para que nós possamos compreender o que ele é. O telescópio tem a capacidade de pegar algo que é muito grande e diminuí-lo,
a fim de nós conseguirmos entender a sua grandeza. A igreja, ela está aqui para isso, para pegar algo que é grandioso, algo que é tremendo, algo que é inexplicável, e que pela nossa forma de viver, pela nossa forma de portar, as pessoas possam olhar em nós e enxergar em nós os atributos, as características, a essência do próprio Deus. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Fazer Deus ser acessível às pessoas. Isso exige de nós vida, isso exige de nós comportamento. Interessante que Pedro, lá no versículo 9, antes de chegar nos versículos 11 e 12, ele diz o seguinte: olha, vocês são uma raça escolhida. Vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de possessão de Deus. Ele chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de vocês anunciarem toda a grandeza de Deus. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Deus. Nós não somos daqui, nós temos algo preparado para nós além daqui. E os nossos olhos, os nossos corações não podem ficar presos aqui. A grande verdade é que nós estamos esquecendo que nós somos estrangeiros nessa terra. Mas acima de tudo, nós temos esquecido que nós pertencemos a Deus. E não tem condições de nós impactarmos a vida de outras pessoas se nós não estivermos em sintonia, se nós não estivermos agarrados, se nós não estivermos fincados na videira, que é Cristo Jesus. Lá em casa a gente plantou algumas árvores, né? Com 3 filhos a gente tem que começar a preparar, né, o que a gente vai dar para comer, porque comida hoje em dia está caro. E lá em casa são 3 homens, então imagina quando que eles me chegarem na adolescência. E a gente plantou pé de acerola, pé de limão, pé de laranja, jabuticaba, pitanga. Fizemos, pelo menos para garantir o suco. E o nosso pé de limão não, pé de mexerica, ele deu uma praga. E a gente chamou um rapaz que conseguia resolver esse problema. Ele falou assim: olha, aqui a gente precisa bater um veneno, mas aí o senhor precisa deixar as crianças sem chegar aqui perto desse pé e tal. E eu falei: gente, como segura crianças, né? E aí eu conversei com meu sogro, e ele falou assim: cara, vamos cortar o pé e deixar nascer de novo, e a gente resolve para essa praga não chegar de novo. E cortamos o pé de mexerica. E quando nasceu limão. Nasceu limão. E eu, menino criado por vó, né, sem saber esse negócio de enxerto, né, já estava quase achando que era milagre, né, já estava quase chamando o pessoal para fazer romaria lá no meu pé, que era um pé de mexerica, e virou um pé de limão. E aí meu sogro falou: não, o pessoal pega a raiz lá do pé de limão, eles enxertam a mexerica, e a mexerica então ela nasce. O negócio é que a gente cortou na altura do pé de limão e não do pé da mexerica, e a gente começou a produzir então limão, deixamos de produzir mexerica. Eu fico olhando a nossa vida cristã assim, porque a Bíblia diz que de alguma forma nós fomos enxertados nessa videira que é Cristo Jesus. E as pessoas começam a olhar para nós, e elas começam a olhar as obras que nós praticamos, que são as obras de Cristo Jesus. E eles conseguem glorificar a Cristo Jesus, porque os frutos que nós estamos produzindo apontam para Cristo Jesus. A bondade, a misericórdia, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Essas coisas foram feitas e foram colocadas diante de nós a fim de que as pessoas possam louvar e glorificar a Deus pelas ações que nós praticamos. Mas algumas vezes nós temos nos desenxertado dessa videira. E eu não estou falando aqui de perda de salvação. Eu estou falando aqui sobre apagar a atuação do Santo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque quando o apóstolo Paulo escreve a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dizendo o seguinte: olha, vocês não apaguem a ação do Espírito Santo de Deus. Ele não está dizendo: olha, vocês
Não arranquem o Espírito Santo do coração de vocês, né? Agora o nome de vocês foi arrancado do livro da vida. Não, nada disso. Ele está dizendo que a nossa forma de viver vai determinar se esse Cristo Jesus, ele, de alguma forma, ele vai ser luz. Se de alguma forma nós vamos temperar essa vida de quem está próximo de nós. Ou se pelo nosso pecado, pela nossa forma errada de viver, pela nossa inconsequência em saber quem nós somos e não sermos tudo aquilo que nós precisamos ser. Se nós não vamos apagar essa atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e as pessoas não verão a Deus em nós. A grande verdade, meus irmãos, é que nós não precisamos fazer propaganda de quem nós somos. Pedro disse que através de uma vida, de uma conduta correta, as pessoas irão ver a Deus. O pastor Irlande Pereira de Azevedo, em 1970, ele pregou em uma das assembleias da nossa convenção. E o tema daquela assembleia, então, era trevas, ser luz em meio às trevas. E de forma muito sábia, na sua mensagem, ele diz o seguinte: olha, nós não precisamos esmurrar as trevas para poder dissipar as trevas. Nós simplesmente precisamos brilhar. Quando nós chegamos num lugar escuro, que está tudo em trevas, a gente não entra no nosso quarto esmurrando o ar, né? Sai escuridão, sai escuridão. A gente simplesmente acende a luz e as trevas se dissipam. Eu olho para nós hoje como cristãos, como igreja brasileira, e aqui eu incluo Batista e outras denominações. A gente deixou de ser luz. A gente tem, de alguma forma, deixado de brilhar, e nós passamos simplesmente a esmurrar aqueles que não concordam conosco. Deus, Ele nos chamou para ser profeta da esperança, e o discurso de alguns, eu vejo que eles se tornaram profetas do caos. As pessoas, elas não vão para o céu, ou elas não devem caminhar em direção ao céu, por medo de irem para o inferno. Nós temos um relacionamento com Deus, e nós refletimos a glória de Deus, porque não há nada melhor nas nossas vidas do que caminhar ao lado dEle. As pessoas não precisam ser movidas pelo medo. Nós temos uma mensagem. Nós temos algo precioso, nós temos algo valioso, nós temos algo sobrenatural, extraordinário, que é o próprio Deus. Se as pessoas não forem atraídas pela beleza e pela santidade de Deus, certamente não serão atraídas pelo medo de ir para o inferno. Deus, Ele nos colocou uma missão. Deus, Ele nos deu um propósito. Não simplesmente para vivermos esse propósito dentro do templo, mas que nós possamos irradiar essa presença de Deus 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu quero terminar lembrando de uma história. Diz que na casa de John Wesley, hoje é um museu, e várias pessoas vão à casa de John Wesley, que foi um grande pregador dos séculos passados, a fim de conhecer um pouco da sua história e ver aonde Wesley morava. Ali é um memorial de um homem que foi usado por Deus. E diz que no quarto onde John Wesley dormia, existe um lugar onde John Wesley orava, e há marcas dos seus joelhos e da sua boca no chão dele orando, e o calor da sua boca naquele lugar marcou, porque todos os dias John Wesley gastava tempos de oração naquele lugar. Diz que um professor então reúne alguns dos seus alunos para conhecer a casa de John Wesley, alguns meninos entre 16 e 17 anos de idade. Eles entram, conhecem a casa de John Wesley. O professor chama todo mundo para voltar o ônibus, para poder retornar para a escola, e naquela contagem ele esquece um dos meninos dentro da casa. Naquela contagem ele vê que estava faltando um dos meninos. Ele retorna para dentro da casa de John Wesley procurando aquele menino, e diz que tinha um menino onde John Wesley orava todos os dias, assentado, ajoelhado, orando, batendo no peito e dizendo: Senhor, faz de novo,
Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Aquele menino se chamava Billy Graham, aos 17 anos de idade. Meus irmãos, Deus ainda continua abrindo o mar vermelho. Deus ainda continua ressuscitando pessoas. Deus ainda continua fazendo coisas tremendas e poderosas. O que tem nos faltado não é a ação e o poder de Deus. São pessoas que sejam referenciais da sua glória. Pessoas que vivam uma vida que possam refletir essa glória e atrair as pessoas para Cristo Jesus. Nós somos desafiados não simplesmente a viver essa glória de Cristo aqui dentro, que é muito bom, há uma beleza, há um significado em estarmos aqui, mas Deus nos chamou também para refletirmos isso lá fora. Feche seus olhos, eu quero orar com você.